deixou de disparar até o final? Não, não. E a mesma linha de raciocínio pode ser seguida. Vejam só. Ele iniciou a execução do homicídio? Sim, iniciou. Consumou? Consumou. O sujeito morreu. Bom, então isso é homicídio consumado. Só se fala de desistência voluntária se os atos já praticados não foram suficientes a alcançar a consumação. Lembrem-se, senhores, dos 3 requisitos: início da execução, não consumação, e que essa não consumação se condicione, esteja relacionada com o fato do sujeito ter desistido de prosseguir no seu plano executório. Ficou claro? Ok. Isso então é desistência voluntária. Uma outra pergunta bastante frequente é: toda desistência espontânea é voluntária? Toda desistência voluntária e espontânea? Qual a diferença entre desistência voluntária e desistência espontânea? A doutrina classifica como espontânea aquela que independe de estímulo externo. Ou seja, desistência espontânea é aquela em que, do nada, da cabeça do sujeito, ele resolve desistir de prosseguir na execução. Ora, para ser beneficiado, nos termos do artigo 15 do Código Penal, a desistência precisa ser espontânea ou basta que seja voluntária? Em outros termos, ela deve vir da cabeça do sujeito sem estímulo externo ou persiste sendo considerada desistência voluntária ainda que haja estímulo externo? Lembrem-se, a desistência não precisa ser espontânea, bastando que seja voluntária. Ou seja, não é necessário que a ideia de desistir brote do nada, espontaneamente da cabeça do sujeito. Sim, é possível que essa ideia de desistir venha de um estímulo externo. Ora, no exemplo que tratamos, no exemplo do sujeito que dispara a primeira, segunda, terceira vez, e a vítima o interrompe aos gritos, aos brados, pedindo por sua vida, há um estímulo externo. Os gritos da vítima, o seu clamor pela vida, não deixam de ser estímulo externo. E eles afastam o caráter de desistência voluntária? Não, eles podem afastar a espontaneidade, mas a desistência não deixou de ser voluntária. Não foi espontânea, porque teve estímulo externo, mas persistiu sendo voluntária. É claro que esse estímulo externo não deve ser suficiente a afastar a própria voluntariedade, não é? Ora, a chegada da polícia, o disparar de um alarme, a perseguição por um cachorro, não são circunstâncias que deixam o sujeito voluntariamente, por sua própria vontade, resolver se deve ou não, se vai ou não prosseguir na execução. A chegada da polícia, o disparar do alarme, a perseguição do cão de guarda, são circunstâncias que tiram do sujeito a opção. Ele não pode prosseguir na execução sob pena de tê-la frustrada ou de ser preso, não é? Então, lembre-se que, se esse estímulo externo é suficiente a tirar a opção, a trazer o medo da captura, a trazer a probabilidade da frustração, deixa de ser desistência voluntária e passa a ser uma circunstância alheia à sua vontade, circunstância alheia à vontade do sujeito, que determina a punição pela tentativa. Buscando esclarecer quando será desistência voluntária e quando fica configurada a tentativa, é sempre lembrada a famosa fórmula de Frank. Qual? Na tentativa, eu quero a consumação, mas não posso alcançá-la.
Na desistência voluntária, eu posso alcançar a consumação e não mais quero alcançá-la. Quero, mas não posso, tentativa. Posso, mas não quero, desistência voluntária. Com a chegada da polícia, eu posso querer, eu quero a consumação, mas eu não posso continuar na execução, senão serei capturado. Com o disparar do alarme, eu quero continuar com o meu crime de furto ou crime de roubo, mas eu não posso, porque há grande probabilidade de frustração do crime ou de chegada da polícia. Agora, com os clamores da vítima por sua vida, eu posso continuar com a execução do homicídio, é claro, continua matando apesar da vítima pedir por sua vida, mas eu não quero, porque estou comovido, porque fiquei com pena, ou qualquer outro motivo relacionado com a minha própria vontade. Certo? Visto o tema desistência voluntária, ainda dá tempo de tocar no arrependimento eficaz, que é muito, muito semelhante. O que é o arrependimento eficaz? Também é uma forma de tentativa abandonada e tem a mesma consequência. O sujeito deixa de responder pela tentativa e responde apenas pelos atos já praticados. A diferença está no conceito. Vamos ao conceito? No arrependimento eficaz, o sujeito, após terminar o seu plano executório, e aqui está a primeira diferença com a desistência voluntária. Na desistência voluntária, o sujeito deixa de prosseguir na execução. Aqui, no arrependimento eficaz, o sujeito já esgotou o plano executório. Ele já fez uso dos meios que estavam ao seu dispor. Então, o sujeito voluntariamente atua de forma eficiente a impedir a consumação. Repito, numa só toada. No arrependimento eficaz, após esgotar o plano executório, o sujeito voluntariamente atua de forma eficiente a impedir a consumação. Exemplo, para já. O sujeito dispara 6 vezes contra a vítima. A vítima está agonizando e pede por sua vida, e pede por seus filhos, e pede, por qualquer motivo que não interfira na voluntariedade do sujeito, o sujeito continua tendo a opção de fazer ou não fazer, o sujeito resolve, por ato voluntário, socorrer a vítima. Eis aí a ideia que já acabou o plano executório, que resolve socorrer, que dá a força, a intensidade do arrependimento. Não é? Fica bem mais clara aqui a ideia de arrependimento. Então o sujeito, por ato voluntário, pega a vítima e a socorre. E consegue com isso impedir a consumação. A linha de raciocínio é a mesma da desistência voluntária. Mais uma vez, o sujeito iniciou a execução de um homicídio? Sim, aqui ele terminou o seu plano executório. Consumou? Não consumou. Não consumou por uma circunstância alheia à vontade, que traria tentativa, ou pela sua própria vontade. Pela sua própria vontade, foi um ato voluntário seu de socorro que conseguiu impedir a consumação. Mais uma vez, não teria como punir pela tentativa, eis que foi por ato da própria vontade, e o sujeito, como já disse, responderá apenas pelos atos já praticados. Lesão gravíssima, lesão grave, lesão leve, e aí por diante. Percebam, senhores, a importância do tema como matéria de defesa. É muito comum no plenário do júri, em casos de tentativa de homicídio, que a defesa busque arguir a desistência voluntária. Ora, na desistência voluntária, a defesa consegue afastar o crime contra a vida, que muitas vezes tem qualificadora e pode ser considerado hediondo, homicídio qualificado em regra é hediondo,
e acaba sobrando apenas uma lesão corporal.